eternamente pesquisa, né? Essa é a busca que existe sempre. Há momentos diferentes. Até, digamos assim, eu me lembro, pensando pragmaticamente do como nós agíamos nos momentos de fazer um projeto novo, nem sempre um concurso, mas principalmente também em concursos, e que a gente criava um ambiente favorável exatamente a esse brainstorm inicial, em que tudo era permitido e tudo deveria ser dito sem que ninguém contradissesse. Por exemplo, nós fizemos o Vale do Anhangabaú, o concurso lá do Vale do Anhangabaú, que a gente teve até uma menção honrosa. E o Oba tinha ido lá, eu já conhecia muito a cidade, ele conhecia pouco. E ele subiu numa série de prédios, fez um monte de slides lá de cima. E nós tínhamos no escritório 3 carrosséis daquele da Kodak, e eles ficavam projetando nas paredes, cada 10, 15 segundos trocava de slide. Então, praticamente nós estávamos no Anhangabaú. E falando e tal, dando palpites, opiniões, e alguém falava, você está falando do Senado de São Paulo? Não, pensando bem. É que eu estou com o vício de quem já está lá e sempre precisava fazer aquela entrada à esquerda que o programa sugeria. E ele disse, não, vamos acabar com isso, está dando muito complicado. E curiosamente, o nosso projeto, eu até depois que a gente assumiu aquela ideia, era o Anhangabaú tinha que entrar à esquerda na Avenida São João. E como era um cruzamento ali, ele tinha 2 alternativas. Ele passava por baixo da Avenida São João, ou ele passaria por cima para não cruzar. O projeto vencedor do Jorge Wilhelm fez uma alça aérea, como ele chamou, que passava por cima. E o projeto que ficou em segundo lugar, que era aqui do Elgson Gomes, ele passou por baixo. Mas passar por baixo tinha que passar por baixo do rio Anhangabaú que tinha ali. Então era uma escavação tremenda que saía lá e tal, saía lá em cima. E eu falei, vamos parar com essa entrada esquerda, não precisa, a gente vai lá, gente. E de repente aquela era a solução, curiosamente, dos 59 projetos entregues, ninguém fez isso, só o nosso projeto. E assim está hoje em São Paulo. Ninguém entra à esquerda. O projeto vencedor foi readaptado, tirava a tal alça aérea porque era uma complicação desnecessária, porque aquilo era um cacoete de quem morava em São Paulo, achava que precisava entrar ali. E não precisava, podia dar uma volta um pouquinho maior e resolver o problema. Então essa ideia de você, da discussão, que no caso deles era aparentemente muito mais filosófica do que nos nossos casos, que nós estávamos buscando saídas, alternativas e soluções, no fundo tem um conteúdo semelhante de uma pesquisa, de uma busca, que é a nossa eterna situação ao projetar. Eu queria fazer uma pergunta assim, a respeito da situação, por exemplo, de projetos para concurso, em relação a projetos normais, assim, projetos encomendados e tal. Qual que é a principal diferença que você sente, assim, tipo, que teria mais liberdade no caso, não tem no outro, ou tem mais, sei lá, a questão orçamentária é diferente de um caso para o outro? Como é que tem sido, tipo, essa experiência? No nosso caso, nós fizemos muitos concursos e tivemos a felicidade de ganhar um número grande de concursos, e mas seria, digamos, impensável que alguém recém-formado como eu, com menos de um ano de formado, pudesse ganhar um hospital, um concurso de um hospital e pegar esse projeto para ser feito. E isso aconteceu lá em São Paulo, quando estava lá. Depois teve um segundo projeto, que era um concurso até fechado, sob convite, e o arquiteto convidado me chamou, porque sabia que eu tinha ganhado. Fizemos juntos lá o Hospital Barro Branco, hospital de 350 leitos, uma obra está construída. Os 2 hospitais estão construídos. Então, por que o concurso? O concurso porque é a única chance de você ter acesso a obras do tamanho do BNDE, do Centro de Convenções em Pernambuco. Essas coisas não são fáceis de serem acessadas no escritório. Não adianta você ficar no seu escritório que ninguém vai bater na sua porta trazendo projetos de qualidade para você. Você precisa... E outra coisa que existe, depois que a gente ganhou alguns concursos, falamos, bom, agora o mundo vai reconhecer as nossas qualidades, daqui a pouco nós estamos recebendo projetos. Não ocorre isso. A captação de serviço é um outro mecanismo complexo do escritório de arquitetura. E a gente tem que ficar buscando, porque você tem que sobreviver, fazer unidades menores, fazendo coisas e tal. Mas o concurso te dá essa chance de você, de repente, ter acesso a um projeto de valor maior e de trabalho maior e de resultado mais expressivo
que num projeto normal de um cliente que bate a sua porta seria muito difícil que ocorresse. Eu acho que a gente tem poucas coisas, né, para falar, mas a questão, assim, concursos, falando, por exemplo, do EVA, né, foi um concurso que a gente fez bem recém-formado, assim, e em comparação, por exemplo, com o da cidade do México, né, quando a gente passou do México, a gente percebendo que a questão de você realmente acreditar na tua concepção, na tua conceituação, assim, na tua teoria, assim, na tua pesquisa. Porque no do EVA, por exemplo, a gente colocou o pé mais na porta, assim, e falou mais do que a gente queria ter falado, assim, e acabou dando resultado, e o outro que a gente ficou um pouco com receio do que poderia sair, assim, foi um pouco mais cauteloso, e não deu nada. Então, os ganhadores, os ganhadores, assim, eram propostas bem mais absurdas do que a nossa, porque a gente ficou nessa, putz, vamos ser um pouco mais calmo, talvez a gente ganhe. Besteira, porque o que a gente pretendia mais fielmente, assim, poderia ter saído melhor, assim. E com relação dos projetos contratados, assim, essa questão do educador, eu acho que é muito importante. Assim, o educador não da questão de você ser a figura do Beto Bossal, de que a população não sabe nada e você sabe tudo, a resposta do mundo. Mas sim de você realmente educar, mostrar o que pode ser feito. Porque a questão da escolha, por exemplo, de uma habitação hoje, passa muito pela questão do que você tem na mão. Você olha para as propagandas hoje de habitação e você fala, eu vou escolher a que eu mais gosto. E não pensa na possibilidade que você poderia ter. Então, a partir do momento que você vem para um arquiteto, você teria que ter essa noção de que você, através do arquiteto, vai ter a ferramenta de você olhar para ele e falar o que eu posso ter como moradia hoje. Aonde que eu vou poder morar? Qual que é esse espaço? Qual é a criação desse espaço? Né? E o arquiteto tem que ter essa resposta. E essa resposta não é uma resposta só de desenho. É uma resposta teórica, uma resposta de intenção. Toda essa pesquisa tem que discernir sobre isso. Você tem que mostrar para o seu cliente essa diferença, em que você está projetando uma coisa de qualidade para ele ver, não só uma coisa bonita, uma coisa... Então é esse resultado e essa diferença que você tem que dar para que ele se sinta satisfeito na hora que ele entrar na habitação, não só na hora que ele olhar e na hora que sair na revista.